Estágios do diabetes tipo 1. Bom, para quem não sabe, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune no qual o próprio corpo produz autoanticorpos que atacam as células beta, que são as células que produzem insulina lá no nosso pâncreas. E por isso, pessoas com diabetes tipo 1 precisam repor a insulina, que é um hormônio essencial para a vida. Até pouco tempo atrás, a gente sabia sobre os autoanticorpos do diabetes, a gente sabia quais eram os autoanticorpos, a gente conhecia ali os sintomas de uma pessoa com diabetes e isso bastava, mas hoje em dia fala-se muito sobre os estágios do diabetes tipo 1. Isso tem uma importância muito grande, uma vez que existem drogas que estão em desenvolvimento e algumas já desenvolvidas que foram feitas para atuar em diferentes estágios e assim atrasar o diagnóstico do diabetes tipo 1. Então, se você se interessou por esse assunto, já aproveita para curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, comentar e compartilhar, porque isso é muito mais importante do que vocês imaginam, por favor. E para quem não me conhece, meu nome é Flávia Maria, sou estudante de medicina do 5º ano, sou diabética tipo 1 desde os 11 anos de idade e tô aqui nas redes sociais como Flávia Tipo 1 promovendo a educação em diabetes. Então me siga em todas as redes para não ficar de fora do meu conteúdo. Então vamos voltar. Então até pouco tempo atrás pensávamos ali que o diabetes tipo 1 começava pouco tempo antes ali de aparecerem os sintomas. Mas hoje a gente sabe que na verdade não é bem assim, que as alterações acontecem muito tempo antes, cerca de meses a anos de antecedência. E são alterações que poderiam ser facilmente detectáveis ali, e são justamente essas alterações que fazem ali os diferentes estágios do diabetes tipo 1. Ah, Flávia, qual que é a importância de detectar essas mudanças dos autoanticorpos, essas mudanças no padrão de glicemia? Alguns estudos mostraram que a presença de dois ou mais autoanticorpos levou ao desenvolvimento de diabetes em 75% dos casos em até 10 anos e em até 85% dos casos em 15 anos, enquanto que a presença de um único autoanticorpo levou ao desenvolvimento do diabetes tipo 1 em 15% dos casos em 10 anos. Então a gente vê ali que o risco de desenvolvimento do diabetes tipo 1 é bem significativo nas pessoas que possuem autoanticorpos. E o objetivo de detectar essas mudanças antes do diagnóstico de diabetes é ali evitar, por exemplo, que a pessoa abra o quadro de diabetes com cetoacidose diabética, que a gente sabe que é uma condição muito grave, além de selecionar indivíduos para diversas pesquisas e protocolos de pesquisas que estão sendo desenvolvidos aí para tentar atrasar o diagnóstico ou até impedir o desenvolvimento do diabetes, além de iniciar ali o início de medicações imunomoduladoras para atrasar o diagnóstico de diabetes tipo 1, como é o caso do teplizumab, que já foi aprovado lá no FDA nos Estados Unidos, apesar de ainda não estar sendo usado aqui no Brasil. Mas então, sem mais delongas, vamos lá conversar um pouquinho sobre esses tais estágios do diabetes tipo 1. Eu trouxe aqui uma imagem em inglês, porque foi a melhor imagem que eu encontrei sobre esse tema, mas eu vou explicando para vocês, então vai ficar super didático e bem fácil de entender. Bora lá! Então, a gente está analisando aqui os estágios do diabetes tipo 1. A gente sabe que existem ali o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e existe também como se fosse ali um estágio de pré-diabetes tipo 1. Nesse estágio de pré-diabetes, vamos começar aqui então mais à esquerda. A gente sabe que tem o primeiro estágio no qual a pessoa tem ali apenas a predisposição genética para desenvolver diabetes tipo 1. A gente sabe que tem uma série de genes, como o gene HLA, que estão relacionados ali ao desenvolvimento de diabetes, mas nesse caso aqui a pessoa ela tem apenas a predisposição genética. E essa pessoa ela tem cerca de 15 vezes mais chance de desenvolver diabetes tipo 1. A partir de um determinado momento acontece ali um gatilho, que a gente sabe que pode ser, por exemplo, um gatilho emocional, um estresse muito grande, um trauma, então um acidente ou então uma cirurgia, ou até mesmo uma infecção viral, que é a maioria dos casos, tem ali um gatilho que inicia essa resposta imune. E aqui o gatilho está sendo representado por essa parte aqui. Então, iniciando a resposta imune, inicialmente a pessoa ela vai ter apenas um autoanticorpo. Então, nessa fase do pré-diabetes tipo 1, você vai conseguir dosar apenas um autoanticorpo. A partir do momento que a pessoa passa a produzir 2 ou mais autoanticorpos para o diabetes tipo 1, ela automaticamente passa para o estágio 1. Então, o estágio 1, estágio 2, estágio 3 são as 3 fases em que a pessoa já tem a presença de 2 ou mais autoanticorpos. E qual que vai ser ali a diferença entre esses estágios?
No estágio 1, que vai ser esse estágio aqui, então a gente já tem a autoimunidade das células beta por 2 ou mais autoanticorpos, mas a gente não tem nenhuma alteração detectável na glicemia, nem na resposta do metabolismo dos carboidratos, da glicose, tá tudo normal, e a pessoa também não tem sintomas. Então é uma fase ali que você realmente consegue apenas dosar ali os autoanticorpos, mas se você fizer exame de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, ou então aquele teste oral de tolerância à glicose, que a pessoa come 75 gramas de carboidrato, a resposta vai estar normal, não vai ter nenhuma alteração. Já no estágio 2, a pessoa também tem que ter 2 ou mais autoanticorpos, ou seja, vai ter a autoimunidade das células beta, lembrando que as células beta são as células que produzem insulina, mas ela já vai ter ali alguma alteração detectável na glicemia. A glicemia dela não vai estar normal. Quando você fizer os exames, eles não vão estar normais. E nesse estágio, a pessoa ainda não vai ter nenhum sintoma. Vocês lembram lá quais eram os sintomas do diabetes? Vou falar para vocês no próximo estágio. E no estágio 3, a pessoa vai ter, então, 2 ou mais autoanticorpos, então, igual no estágio 1, igual no estágio 2, ela já vai ter ali alterações na glicemia, mas nesse estágio a pessoa se torna sintomática. Então, é justamente aqui no estágio 3, onde na maioria dos casos acontece o diagnóstico de diabetes. E como eu falei para vocês, os sintomas vão ser aqueles 4 P's do diabetes. Então, a perda de peso, a polidipsia, que é o aumento da sede, a polifagia, que vai ser ali aumento da fome, né? A pessoa fica com muita fome porque ela não está conseguindo usar a insulina. E também a poliúria, então o aumento ali do xixi. É justamente nesse estágio que a pessoa vai apresentar os sintomas e vai acontecer ali o diagnóstico de diabetes. Tem ainda quem fale do estágio 4 do diabetes tipo 1, que já seria ali aquele diabetes diagnosticado de longa data, mas não aparece aqui nessa foto. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, daquele medicamento que já foi aprovado lá nos Estados Unidos, o teplizumab, ele atua aqui justamente no estágio 2, onde a pessoa já tem autoimunidade, já tem aqui uma desglicemia, ou seja, uma alteração ali do metabolismo da glicose, mas ela ainda não tem nenhum sintoma. A gente sabe que os sintomas acontecem quando a pessoa já tem ali uma destruição de cerca de 90% das células beta. Então a gente sabe que essa droga, o teplizumab, ele atua bem aqui no estágio 2, atrasando a evolução para o estágio 3, que é o estágio em que a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes e já precisa ali começar a insulinização. A gente sabe que no Brasil nenhuma medicação que visa atrasar o aparecimento do diabetes tipo 1 foi aprovada até o momento, mas espero que se torne uma realidade em breve. Além disso, a gente sabe que uma vez que você detectou aí a presença desses autoanticorpos, por exemplo, se você ali dosou em indivíduos parentes de primeiro grau de pessoas com diabetes tipo 1, não existe um consenso certo de qual é a periodicidade que você tem que ficar repetindo esses exames e dosando ali a glicemia. Mas é sempre bom fazer um acompanhamento médico se você tiver qualquer autoanticorpo positivo, mesmo que não tenha alteração na glicemia e mesmo que não tenham sintomas, porque vocês lembram que lá no início desse vídeo eu falei um pouquinho sobre a porcentagem das pessoas que têm autoanticorpos e desenvolvem diabetes tipo 1 e é uma porcentagem considerável. Então é muito importante fazer esse acompanhamento, principalmente ali em crianças menores de 3 anos, que a gente sabe ali que a chance de desenvolver diabetes tipo 1 vai ser ainda maior. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido esclarecedor. Me contem aqui se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, e se você ainda não se inscreveu no canal e não me seguiu nas redes sociais, vai lá me seguir para não ficar de fora do meu conteúdo. Um beijo e até a próxima!